Graça e paz, queridos irmãos. Para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite, convido aos amados irmãos para abrir o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Iremos ler do 1 ao 17, uma leitura conjunta. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao 17, uma leitura conjunta. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-me Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos diz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Por que eu sou? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Até aqui, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite: igreja, lugar de servir. Muitas vezes nós compreendemos equivocadamente o conceito de igreja. Muitas vezes nós queremos estar na igreja, queremos pertencer à igreja, com a intenção, com alguma vantagem. O que essa igreja vai poder oferecer para mim? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós iremos ver que pertencer à igreja é lugar de serviço, é lugar de trabalhar. Então, às vezes, nós precisamos enfocar isso, transmitir essa verdade, para que as pessoas que se tornam membro do corpo de Cristo, membro de uma igreja, possa compreender fielmente o conceito do que é igreja. Igreja é lugar de servir. Mas muitas vezes, ainda que nós queremos servir, nós queremos se exaltar, se engrandecer, usar nossos dons e talento para um certo extremismo, para ser alguém famoso no lugar da igreja. Não existe extremismo, não existe famosos, não existe pessoas importantes. Todos, sem exceção, são servos.
E esse texto que nós acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinar isso. Primeiro ponto que eu queria destacar, irmãos, no verso 1 ao verso 3 e no verso 17, diz o texto que Cristo sabia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tanto Deus, Ele é tanto homem. Ele tem as duas naturezas. Ele sabia todas as coisas. Diz o texto, no verso 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia que poucas horas ali ia ser preso, que poucos dias seria crucificado, que poucos dias ressuscitaria. Ele sabia, ele conhece todas as coisas, ele também conhece os seus discípulos, ele conhece as suas ovelhas, ele sabia que Judas iria trair. Então, do verso 1 ao verso 3, nós podemos ver várias vezes, Cristo sabia, sabendo. No verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Está se referindo a ele. Ele sabia que ele ia voltar para Deus. No verso 17, o verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, desculpa, irmãos, não é isso não. No verso 11, ele vai dizer que nem todos estavam limpos, porque ele sabia que Judas era o traidor. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia todas as coisas. Ele sabe dos corações, ele sabe das motivações, ele sabe o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Ele sabe no mais íntimo do nosso coração. Então, essa é a primeira verdade desse texto que nós acabamos de ler, que Cristo sabe todas as coisas. A segunda verdade que eu queria destacar, irmãos, é que Cristo, ele amou até o fim. No verso 1 ainda, diz assim, tendo amado, parte B, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, ele amou os discípulos até o fim. O amor ágape, o amor sacrificial, o amor que levou voluntariamente ele na cruz, obedecendo ao Pai, porque ele viu que valeria a pena morrer pela sua igreja, morrer por nós, ainda sendo inimigos de Deus, sendo pecadores. Ele amou até ao fim. A pergunta que nós precisamos fazer: será que nós temos compreendido o amor de Deus? Você que está aqui nessa noite, você sabe disso, que Cristo amou sacrificialmente a sua vida? Ele voluntariamente foi lá naquela cruz, redimir você, pagar a sua dívida, resgatar você do lamaçal do pecado, satisfazer a justiça de Deus. Você compreende isso? Você já foi alcançado por esse amor, por essa verdade bendita, que deve encantar o nosso coração, o seu coração? Você sabe disso? Que Cristo amou até o fim. Ele não fracassou na sua missão. Ele foi até o final. Então, essa é a segunda verdade que esse texto nos mostra, que Cristo amou até o fim, sacrificialmente, o amor ágape, o amor sem barganha, sem nenhum interesse, o amor que levou às últimas consequências, de o Filho de Deus vestir essa pele humana, sofrer em seu lugar, carregar aquela cruz, entregar o seu sangue por amor a você. Foi isso que ele fez. E também ele demonstrou isso para os discípulos, que ele esteve ali ao lado durante o seu ministério com os discípulos, ensinando, falando do reino de Deus. Mas ainda os discípulos não compreenderam na sua totalidade o projeto do reino de Deus. Hoje, pela graça de Deus, os nossos olhos, ele é totalmente aberto.
E nós compreendemos o amor de Deus. A pergunta é, será que nós temos demonstrado isso? Será que nós temos vivenciado isso? Será que o nosso coração consegue expressar esse amor para com Deus? Se nós conseguimos fazer isso, irmãos, é sinal que nós teremos a atitude de servir, de compreender o que é pertencer ao corpo de Cristo, o que é pertencer a uma igreja. Esse é o papel do reino de Deus aqui na terra. Compreender o amor de Deus e vivenciar esse amor. Caso contrário, se nós não compreendemos isso, nós iremos pertencer a uma igreja apenas com intenções equivocadas, intenções egoístas. Queremos pertencer porque as pessoas vão servir nós. E o papel principal da igreja é servir. Foi isso que Cristo ensinou para os discípulos e também deixou esse exemplo para nós como igreja do nosso Deus. O verso 4 e 5 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Então note, aquele local que eles estavam para participar comemorar a Páscoa, comer, participar da ceia, ali havia uma bacia e ali havia uma toalha. Por que ninguém se levantou, nenhum dos discípulos se levantou e fez aquele ato que era comum de um servo, de um escravo? As famílias que tinham esse poder tinham um servo na sua casa, para quando chegasse alguma visita, a pessoa prontamente iria lavar os pés para tirar a poeira dos pés. Por que ninguém teve essa iniciativa, a não ser o Senhor Jesus Cristo? Eles estavam ali, a toalha estava ali, a bacia estava ali, mas ninguém teve essa intenção. E quando Cristo fez isso, Pedro ficou assustado. O Senhor vai lavar o meu pé? Não vai não. E aí Cristo disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Tá bom, então lava o corpo todo. Não, o corpo todo não precisa. É só os pés. Cristo está se colocando numa posição de um servo, de um escravo, de um domus, exercendo essa função. Consegue imaginar isso, irmãos? O Deus que criou este universo com simples palavras, o Deus que é o começo e o fim, o alfa e o ômega, Deus que criou todas as coisas para o seu louvor, o Deus que governa este universo, o Deus onipotente, onisciente, se coloca se rebaixa numa posição de servo. Por isso que Pedro não entendeu. O Senhor sendo mestre não vai lavar meus pés, não. Eu não aceito isso, eu não admito isso. Isso aí é a função de um escravo. E Cristo, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Irmãos, nós precisamos compreender, através do exemplo de Cristo, o que é ser cristão. Hoje, às vezes nós somos tão soberbos, tão avarentos, tão mesquinhos. O nosso orgulho todo dia tenta brotar, isso atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Deus, com nossos irmãos. Nós precisamos servir, irmãos. Quantas e quantas vezes a igreja não tem espaço para me servir. Eu não vou exercer meu dom porque não tem espaço, a igreja não dá espaço. Eu conheci certa vez uma pessoa que ela saiu da igreja porque ela achava que não tinha espaço para ela. Ela se achava que era pastor e a igreja não dava oportunidade para ele. E aí ele acabou saindo, né? Então no reino de Deus tem espaço, irmãos. Só que muitas vezes nós queremos ocupar certas posições
para mostrar o nosso orgulho. Eu vou fazer isso porque eu tenho essa habilidade, mas na verdade nós queremos honra a nós. Nós, ao longo desses anos, nós temos ensinado que os dons é para edificar a igreja, é para exaltar o nome de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer para o nosso próprio orgulho. Nosso orgulho. E ao olhar para Cristo, nós podemos ver o exemplo dele. Filipenses capítulo 2, verso 5, é bem conhecido. Filipenses 2, capítulo 2, verso 5 e diante, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo vai usar o exemplo de Cristo aos Filipos. Vocês têm que agir como Cristo. Vocês têm que ter esse sentimento. Ele, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós não compreendemos essas verdades? Quantas e quantas vezes nós queremos aparecer? Quantas e quantas vezes nós queremos fazer as coisas apenas para ser notáveis, para ser reverenciados, para chamar atenção? A igreja é lugar de servos, servos que compreendem o amor de Deus, que compreendem a misericórdia de Deus e que imita o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nas igrejas há muitas divisões. As pessoas não toleram, as pessoas não se suportam, porque cada um quer ser mais do que o outro. E o lugar da igreja é lugar de servos. Ah, mas eu não sei meu dom. O seu dom é servir a Deus, é servir a igreja, é servir o seu irmão, é servir uns aos outros, como diz a palavra de Deus. Mas não, o meu dom é especial, então eu tenho que fazer porque eu quero aparecer. Não há lugar na igreja para esse tipo de pessoas. Cristo foi no lugar mais humilde para demonstrar o que é ser cristão. Então, outro ponto que eu queria destacar, queridos irmãos, Pedro não entendeu isso, né? O verso 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreenderás depois. Então, às vezes, nós temos dificuldade para compreender o propósito de Deus na nossa vida. Foi assim com Pedro. Ele não compreendeu naquele momento, mas logo após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a descida do Espírito Santo, Pedro entendeu perfeitamente o que é ser um cristão verdadeiro, o que é ser discípulo de Cristo. E hoje, irmãos, às vezes nós não compreendemos o projeto de Deus na nossa vida por falta de comunhão, por falta de um relacionamento correto, um relacionamento sadio. Mas quanto mais perto de Deus, quanto mais compreendemos a palavra de Deus, a vontade de Deus na nossa vida, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de dependência, nós iremos compreender o propósito de Deus na nossa vida. Veja, por um momento Pedro não entendeu. O próprio Cristo disse isso. Vocês não vão compreender, mas lá na frente, os olhos vão ser abertos. Vocês vão compreender o que eu estou fazendo. E Pedro compreendeu. E a partir do Pentecostes, irmãos, Pedro foi o maior líder do cristianismo. Foi um grande instrumento
para os demais apóstolos. Ele entregou a sua vida pelo amor ao Evangelho, porque compreendeu o que é ser discípulo de Cristo. No verso 8 que eu já disse, Pedro não entendeu perfeitamente, não aceitou aquilo, mas Cristo diz: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro, então lava o corpo todo. Queridos irmãos, o que significa ter parte com Cristo? Primeiramente, lavar os pés significa ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas também, essa ideia de lavar é um lavar regenerador, é nascer de novo, é ser uma nova criatura, através do sangue de Cristo. Quando você olha para Cristo, reconhece que Ele é o seu Senhor e Salvador, que Ele morreu a sua morte, que Ele fez tudo aquilo por causa dos seus pecados, e você reconhecer que você é pecador, você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, e você é uma nova criatura. Significa isso, ter parte com Cristo. Lavar os pés, intimidade, mas também um lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas que já teve essa experiência do lavar regenerador do Espírito Santo. É uma nova criatura. Mas tem outros que ainda não nasceu da água e do Espírito, ainda não tem parte com Cristo. Que nessa noite você possa reconhecer que você é pecador, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa do amor de Deus. Você precisa olhar para aquela cruz e ver o amor de Deus por você. A justiça de Cristo que foi derramada, que foi para satisfazer a justiça de Deus por causa dos seus pecados, que separava você de Deus. E assim, uma vez que os olhos for abertos, você vai nascer de novo. E assim você vai confessar que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Assim você vai ter parte com o Senhor Jesus Cristo. Verso 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-me Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Você já tem parte com Cristo? Você pode dizer com toda convicção: eu já pertenço a Deus, eu já sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura. Se ainda você não pode dizer isso, reconheça que você é um pecador, que você necessita da graça de Deus, que você precisa nascer de novo, você precisa abandonar os seus pecados. O verso 9 a 10, o Cristo vai dizer que todos estão limpos, se referindo a Judas. Finalzinho do verso 10 diz assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. No verso 11, pois ele sabia que era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Se referindo a Judas. Cristo ainda lavou os pés de Judas. Queridos irmãos, ainda nós éramos inimigos de Deus, mas Deus demonstrou o seu amor para conosco. Romanos 5 fala sobre isso. Deus prova o seu amor para cada um de nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Judas não se arrependeu, Judas não teve parte, e Cristo se referiu aos demais: vocês estão limpos, mas Judas não. Judas foi usado pelo inimigo para atrair o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha que interessante, irmãos. Cristo, primeiro ele faz e depois ele pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Quantas e quantas vezes nós queremos compreender primeiro para depois fazer? Quantas e quantas indagações: por que disso? Por que daquilo? Por que tem que fazer isso? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz primeiro e depois pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz?
Irmãos, o lugar de servos é trabalhar, não é ficar perguntando o porquê, para quê. Isso revela que, de fato, nós compreendemos o nosso propósito, o nosso chamado, como filhos de Deus, como servos de Deus. E Cristo faz essa pergunta. Aí no verso 13, vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis, bem, porque eu sou. Então Cristo não tinha crise de identidade, ele sabia que de fato ele era mestre e Senhor, mas às vezes nós não sabemos qual é a minha identidade. A identidade do cristão é ser parecida com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a identidade. Eu tenho que ser parecido com o meu mestre. Eu tenho que ser parecido com o meu Salvador. Eu sempre digo que o projeto de Deus é forjar o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas, ao olhar para nós, precisam ver que nós, de fato, somos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos, em um certo momento, eles foram reconhecidos, porque andavam com Cristo, agiam como Cristo, pregavam o Evangelho como Cristo, testemunhavam a respeito do reino de Deus como Cristo. Identidade. Às vezes falta isso em nós. As pessoas não conseguem distinguir nós do mundo. As nossas atitudes são parecidas com as pessoas do mundo. Então veja, verso 3, vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então Cristo sabia perfeitamente que ele era o Senhor, que ele era o mestre. Mas e nós, sabemos quem somos nós? Por que nós existimos? Por que Cristo nos salvou? Por que Cristo nos chamou? Por que Cristo nos deu um novo coração? Será que nós sabemos o motivo, irmãos? Colossenses diz que nosso Senhor Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu Filho. Para quê? Para termos algumas diferenças, pouquinhas, das pessoas do mundo? Não. Para sermos diferentes, irmãos. Para viver em novidade de vida. Novos valores, novos princípios. Maneira de pensar, maneira de viver, de agir. Ser diferente. É isso que falta hoje, irmãos, na comunidade. A igreja tem que ser mais atuante. Como nós falamos pela manhã, Atos 1:8, poder, dinamite, ousadia, intrepidez para testemunhar, coragem. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos servos. E novamente, pela manhã, nós vemos o exemplo do Felipe, aquele diácono que desce para Samaria, pregando o Evangelho debaixo da autoridade do Espírito Santo, pregando aos ouvidos e pregando aos olhos. Foi para isso que Deus nos chamou, para servir, para fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa atitude como servos de Cristo. Caso contrário, você vai continuar esquentando o banco, vai continuar sendo indiferente com o reino de Deus, e isso não agrada a Deus. Uma vida religiosa não agrada a Deus. Tem que ter uma vida atuante, uma vida que expressa a nossa gratidão para o nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então veja, ele deu o exemplo, e os discípulos deveriam imitar isso, cuidar uns dos outros, amar as ovelhas, testemunhar, entregar sua vida por causa do Evangelho. Então cada um de nós precisamos agir como Cristo agiu. Quando Cristo olhava para a multidão, ele se compadecia. Ele via aquela multidão que não tem pastor. Ele compadeceu, ele agiu.
pessoas estavam passando fome, ele deu pão. As pessoas estavam enfermas, ele curava. As pessoas estavam aprisionadas debaixo da garra de Satanás, os demônios, ele expulsava os demônios. Nós temos que ter essa mesma atitude. Nós precisamos agir como Cristo. Ao nosso redor existem pessoas famintas pelo Evangelho verdadeiro, para ter uma nova vida. Mas muitas vezes nós nos calamos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber a necessidade das pessoas, porque os nossos olhos são outros. Nós não temos esse olhar de misericórdia, de compaixão. E a igreja foi chamada para agir como Cristo agia. Existem pessoas, irmãos, ao nosso lado, que estão pensando em tirar a sua própria vida, como nós ouvimos pela manhã. A cada 40 segundos, pessoas se suicidam no mundo todo. A cada 3 segundos, pessoas tentam tirar a sua própria vida. E nessa semana, nós iremos se deparar com essas pessoas. Deus vai colocar pessoas ao nosso lado. Exerça a misericórdia. Peça para que Deus te dê um olhar de compaixão, para que você sirva como um servo de Deus. Esse exemplo que Cristo deixou, ele pede para que os discípulos, vocês devem fazer também assim. O papel da igreja é ser como Cristo fez. Ser como Cristo agiu em cada situação. E eu sempre digo que Deus concede oportunidade todos os dias para nós realizarmos a obra de Deus. Queridos irmãos, eu fico feliz por alguns irmãos que têm compreendido o que é ser discípulo de Cristo. Hoje, ao vir para o evangelismo, fiquei muito feliz com a presença da nossa irmã Ana, que há 15 dias foi recebida como membro da igreja e hoje já estava saindo para evangelizar. Um sol quente, mas estava lá, animada, compreendendo o que é ser discípulo de Cristo. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos agir. Vamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Servir a comunidade, servir uns aos outros, levar essas boas novas, que só ela pode mudar o pecador, só ela tem todo o poder. O Evangelho, irmãos. Nós temos essa propriedade que Deus nos confiou de anunciar o Evangelho de Cristo. Verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu preciso dizer que em nosso meio, muitas pessoas conhecem muito. Já leu a palavra de Deus várias vezes, já leu bons livros, já participou de vários cursos, aprenderam muito. Mas feliz será aquele que praticar. Tem muitos irmãos que têm a cabeça grande, sabe muito. Como eu falei pela manhã, hoje na igreja há muito discurso, mas na prática não acontece nada. Quantas e quantas vezes nós dizemos que temos que amar, mas quando há a oportunidade de exercer o amor, nós não exercemos. Precisa ter misericórdia, nós sabemos disso, mas quando alguém está passando necessidade, nós não estendemos a mão. O irmão está enfermo, precisamos orar por ele, mas tem oportunidade, mas não vai orar por ele. Quantas e quantas vezes nós agimos assim? O que nos falta, o que falta a nós não é mais conhecimento, é praticar o que nós já conhecemos. Se nós praticarmos apenas 10% do que nós já aprendemos ao longo dos anos, irmãos, eu creio que o mundo seria outro. Porque a nossa igreja é uma igreja que instrui, que prega a palavra fielmente, mas falta prática. Falta prática, irmãos.
Então você não vai salvar esse mundo com belos discursos. Você vai salvar com a palavra, com a pregação do Evangelho e, sobretudo, com a sua vida, com testemunho. Como pela manhã nós ouvimos, não basta dizer que Cristo salva. Você precisa demonstrar que a sua vida foi transformada por Cristo. Não basta dizer que Cristo pode restaurar o casamento das pessoas. O seu casamento tem que demonstrar que é uma bênção quando Cristo reina no seu casamento. Não basta dizer que o pecador precisa mudar de vida, sendo que a sua vida ainda não foi mudada. Não basta dizer para as pessoas pecadoras que elas precisam ter um caráter, ter uma vida ética, uma vida santa, se você não tem uma vida íntegra. Isso não causa efeito. A mensagem tem que ser pregada e a sua vida tem que autenticar essa mensagem. Por isso, irmãos, é um desafio para cada um de nós imitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino lendo novamente, convido a você a ler o verso 17. Vamos ler todos juntos? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que Deus possa nos ajudar a nós praticarmos a palavra do nosso Deus. Talvez você tenha até servido a Deus sem amor para Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Como diz a palavra de Deus, precisamos amar a Deus com toda a nossa força. Talvez você tenha servido a Deus sem esse amor, mas é impossível, se caso você tenha amor verdadeiro para com Deus, e não servir a Deus, e não ser um servo. Então, se você tem falado a verdade, eu tenho servido a Deus, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu esforço. Mas, se você não tem servido, isso não é verdade. Um cristão que ama a Deus verdadeiramente, ele serve. Ele serve. Talvez você tenha até servido um pouco, sem amar a Deus. Mas se você diz que ama a Deus, você tem que servir. Então eu desafio a você. Use seus dons, use seus talentos, use todos os seus recursos para servir a Deus, para servir uns aos outros, para ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite. Nós Te agradecemos pela Tua presença, Te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Que o Senhor nos ajude a nós compreendermos cada vez mais o Teu propósito para nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a nós sermos servos consagrados, servos fiéis, servos dedicados na Tua obra, servos que esteja pronto para servir, para amar os necessitados, para exercer a misericórdia, a compaixão. Assim como o Senhor deixou o exemplo de humildade, que o Senhor nos ajude a cada um de nós que estamos aqui nesta noite a sermos humildes, Pai. Que o Senhor tire todo o orgulho do nosso coração, toda a vaidade, tudo aquilo que tem atrapalhado a nós de realizarmos a Tua obra, ó Deus. Que nesta noite possa cair por terra, Pai. Que o Senhor faça uma faxina em nossa vida, nos dê um coração agradecido por termos sido chamados por Ti, por ter sido agraciado por Ti, por ter sido regenerado por Ti, e o privilégio de chamar o Senhor de nosso Pai. Ó Deus, usa a Tua igreja no final dos tempos para ser uma igreja que sirva a Deus conforme a Tua palavra. Que o Senhor continue concedendo oportunidade para cada um de nós, para realizarmos a obra do Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, convido ao conjunto para entoar